Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Borgiato. E eu, a Fabiana Silva, e nós estamos em mais Mulheres de Esperança. Chegamos no mês de maio, esse mês que é tão especial para as mães, né? E nós vamos abordar aqui temas muito importantes durante todo esse mês, com queridas participantes aí do nosso podcast Mamma Mia. Então, nós já começamos convidando você a acompanhar os programas, né, Rê? Eu tô sentindo que vai ser uma delícia esse tempo juntas, que a gente vai trocar muita figurinha, a gente vai querer saber de você e da tua experiência de maternidade e que, Fabi, a gente vai sair aprendendo muito dessas trocas, desse bate-papo, né? É, com certeza. E hoje nós vamos falar sobre os desafios da maternidade com a participação de uma querida psicóloga. Então, nós convidamos você para ir conosco para o próximo bloco. Bem-vindos todos vocês a Mulheres de Esperança. Quem é mãe sabe que durante a nossa jornada, durante toda a nossa vida, nós vamos enfrentar aí alguns desafios, né? Criar uma pessoa não é fácil, não é simples, né? Eu não concordo com a frase de que nasce um bebê e nasce uma mãe, porque eu acho que o nascimento de uma mãe é na jornada da maternidade, né? E para esse episódio nós convidamos ela, Daniela Marques, que é psicóloga clínica, pós-graduanda em psicologia infantil também, né? Ela tem aí 8 títulos, né? Publicados infantis muito legais, incríveis, assim, para tratar com as crianças, temas muito importantes. E ela atua também em projetos sociais contra a violência infantil, educação sexual positiva, também no enfrentamento com o tráfico de pessoas e exploração sexual. Acima de tudo, ela é esposa do Felipe, né? A mãe da Raquel, de 17 anos, e do André, de 14. Dani, seja bem-vinda a Mulheres de Esperança. Obrigada, meninas. Prazer estar aqui com vocês, com quem está em casa assistindo também. Espero que seja uma troca muito construtiva. Vai ser. Vai ser. E com essa carinha, né, gente? Ela já é mãe, uma de 17 e 14. Os 2 seres humanos maiores do que eu. Mas que coisa boa poder te receber aqui. E Dani, a gente sabe que, como disse, né, a Fabi, então nasce um bebê, mas a mãe está sendo construída, né, durante esse processo, porque existem muitas fases. Eu lembro que um pastor meu dizia assim, eu sei ser pai do meu filho de 7 anos, mas eu ainda não sei ser pai de um filho de 9 anos. Quando chegar lá, eu vou aprender. Até lá ainda tem muito, né? E eu queria que você comentasse qual a importância Deus deu, né? Um pai e uma mãe. E essas figuras são centrais para o filho. E eu queria que você falasse o que significa para uma criança o pai e o que significa a mãe. Quando falta um, eles precisam se esforçar demais, né? Mas um pai e uma mãe com certeza trazem a questão da segurança, da autoestima. Então, o que representa ali para a criança no seu desenvolvimento essas figuras? Olha, papai e mamãe aí são o fundamento daquilo que vai ser construído lá na frente. Eu percebo que muitos pais e mães irresponsáveis não têm noção da importância que eles têm na vida de uma criança, né? Quando você vai trabalhar terapia adulto, não tem como não voltar lá na maternidade, na paternidade, na infância. Então, eu sempre faço a analogia de um edifício. Quando você vai construir um grande edifício, você tem que trabalhar num bom fundamento primeiro. E papai e mamãe, a relação com pai e mãe é o que vai construir esse fundamento e o material que vai nesse fundamento para dizer se esse edifício vai ser seguro, vai ter problemas, rachaduras, se ele vai se sustentar ou não vai. Então, a relação que a criança estabelece com pai e mãe desde a gestação é como se fosse um modelo de como ela vai enxergar o mundo. É como se ela estivesse construindo os óculos da sua existência. O modo que ela vai se relacionar, o modo que ela vai entender o mundo, que ela vai enxergar o mundo. É o modo que papai e mamãe estão se relacionando com ela. Os discursos de pai e mãe, as coisas que saem da nossa boca, têm uma força absurda. Você solta uma frase ali, ela entra no fundamento da criança. O cérebro está ali muito plástico, está em processo de formação.
E as relações de afeto mais significativas, pai e mãe, ou de repente uma família que não tem pai, mas tem um avô, uma avó ali presente, essas relações mais próximas são as que vão colocar o material no fundamento desse edifício. Então, vejam só a importância que a gente tem na vida de uma criança, né? E olha, rapidinho, né? Enquanto você falava isso, eu lembrei de uma série que tá na Amazon que chama O Paciente, né? E aí que é o Steve Carell, que é o papel do psicólogo, né? É o terapeuta, enfim, vocês têm que assistir para saber os detalhes. Mas quando o cara vai ser ali tratado, ele brinca, não vai começar a fazer pergunta da minha mãe ou do meu pai, que vocês psicólogos sempre... E não tem como, não tem porque como o que nós fugir. somos, tanto positivo, quanto também os traumas, as marcas, tem total ligação com o pai e com a mãe, né? E normalmente vem de ciclos aí. Os pais não são pessoas más e ruins que fazem maldade de propósito, né? Eles também vêm de uma infância com traumas e pontos positivos e negativos. E ter consciência disso é o que vai fazendo a diferença aí no processo. E Dani, você trouxe agora pra gente essa parte de conhecimento do seu aprendizado na sua área de atuação, na psicologia, do que você tem visto ali na clínica, né, atendendo os adolescentes, os jovens, as crianças. Quando você se tornou mãe pela primeira vez da Raquel, depois veio o André, você já era psicóloga, você já tinha esse conhecimento ou não? E quais foram os desafios que você enfrentou sendo mãe? Aí no papel de mãe depois. Nossa, precisaria de um podcast de 10 horas para eu responder, mas eu vou tentar ver o principal. Assim, como vocês falaram, ninguém nasce mãe mesmo, nem pai. É isso mesmo, é um processo. A gente vai aprendendo, vai errando e faz parte, né, de tudo isso. E eu não era psicóloga quando eles nasceram. Eu lia muito, sempre me interessei muito por relacionamento de famílias. Eu tinha blogs, eu escrevi sempre muito presente. Eles um pouquinho maiores, quando estavam na escolinha, que eu voltei a estudar e me formei em psicologia. E aí hoje, eu já formada, atendendo crianças, trabalhando com um público infantil, eu penso, eu voltaria e faria muita coisa diferente do que eu fiz, mas assim, não fico me culpando, né? Mas eu entendo que por falta de informação, eu fui por alguns caminhos que não foram... Hoje eu observo, né, o resultado de tudo isso. E aí, você perguntou dos desafios principais aí, né? O maior desafio. Eu acho que muita coisa que a gente faz e não percebe, e aí é o que eu mais trabalho na clínica. O que acontece? A gente vai, sem querer, tentando encaixar o nosso filho numa forma. Ele nasce com uma essência, né? Deus cria ele com uma essência, com um potencial. E nós, por causa dos nossos traumas e crenças da nossa vida e da nossa história, a gente vai pegando essa essência tão linda, e eu vou fazer uma analogia de uma estrela. Digamos que a essência do teu filho seja uma estrela. Deus criou ele para ser essa estrela. E por causa das nossas crenças, da nossa vida adulta, a gente, da nossa vida toda, né, jornada, a gente vai falando, não, ser estrela não é tão legal, o outro vai ficar chateado, corta essa pontinha aqui, não faz isso, faz aquilo, não se faz... Né? Eu lembro que eu forçava muito eles a beijarem e abraçarem pessoas, porque eu falava, não, o outro vai ficar chateado. E aí eu estava preocupado com o que o outro ia achar ou com o que eu ia achar. E aí eu forçava meus filhos a entrarem em situações que eles estavam muito desconfortáveis, a serem muito invadidos para agradar outras pessoas. E aí, nesse sentido, a gente vai enfiando nossa estrelinha num caixote, né? E é isso que acaba adoecendo as crianças, e lá na clínica a gente vai ajudando essa criança a se reencontrar. Não, você é uma estrelinha. Como ser um ser humano socialmente aceitável, vivendo em sociedade, mas sendo uma estrelinha, não sendo a caixinha que a mamãe ou o papai quer. Então, assim, hoje, para mim, eu como psicóloga vejo que meus filhos sofrem consequências de eu ter feito isso, e a gente vai ressignificando muita coisa. Assim. Mas eu teria muito mais coisa para falar. Assim. A era digital, muito desafiadora, né? Muito interessante. Eu lembro também uma vez que eu vi uma analogia que é assim, olha, a pessoa tem uma personalidade que é meio explosiva, mas assim, é bom, importante ter foguete na sociedade, mas o foguete não pode explodir na cidade, sabe? Tem momentos onde ele pode colocar todo esse jeito. Isso vai ser muito importante dentro, às vezes, de uma organização, né? Tem uma pessoa que tem uma personalidade assim, mais energia, mas não é em todo lugar. A criança também precisa saber como dosar sua própria personalidade, né? Em momentos onde ela pode se impor e outros onde ela precisa se compreender também. Acho que esse é o grande desafio, como ajudar o nosso filho a ser quem ele é de forma autêntica, mas vivendo com respeito em sociedade. Acho que esse é o maior desafio, assim.
E ainda com essa questão dos seus atendimentos que você faz, de certa forma você também atende as famílias, né? Sim, Você sempre. ouve os pais, as mães, ali, acho que nos primeiros atendimentos, depois para Sim. dar uma devolutiva. O que você tem percebido dos pais que tem sido mais difícil para eles verem esse potencial todo dos filhos, para eles se desapegarem de coisas que não têm sido muito legal? O que você tem visto? O maior desafio na clínica infantil é o trabalho com a família. E não tem como não trabalhar a família, né? Tá tudo relacionado. Acho, Fabi, o mais difícil para mim são aquelas famílias que não engajam no trabalho, que terceirizam a responsabilidade. Nunca é culpa minha, não sou eu que faço nada de errado, é o outro, é o professor, é meu filho, até o próprio filho, é ele tem um problema dentro dele. E aí você percebe aquela mãe ou aquele pai está adoecendo esta criança e aí eu preciso fazer um trabalho de conscientização gradual. Assim. Primeiro, trazer essa família para perto, ela entender que eu tô ali com eles, não contra eles, né? E a gente está trabalhando junto. Fazer com que eles acreditem no meu trabalho para depois, gradualmente, conscientizando. Mãe, não adianta querer que a sua filha deixe de ser grossa e ríspida se você é grossa e ríspida quando você está nervosa. Você está sendo modelo de comportamento para ela. Acho que é o mais difícil trazer essa consciência para os pais, né? Eu tenho muitas crianças que têm essa questão da explosividade, né? A criança, quando está nervosa, explode, quebra, bate. E aí, quando você vai investigar, como que o papai se comporta quando ele está nervoso? Ele grita, ele quebra coisa, ele bota o dedo na cara, ele ofende. Então, você está sendo modelo de comportamento na hora da raiva. A sua criança está aprendendo com você. Acho que essa é a parte mais difícil. Ouvinte, a gente vai ter muita coisa difícil para lidar, mas que importante colocar isso tudo na mesa, trazer as claras para que a gente possa lidar melhor com tudo isso, né? E sairmos aí mães e pais mais aperfeiçoados depois desse papo. A gente volta já já. Voltamos hoje com esse bate-papo tão gostoso aqui sobre desafios na maternidade. Desafio não é tão gostoso, mas assim, o papo tá muito legal com a Dani, tá muito gostoso. E a gente já falou por coisas muito interessantes no bloco anterior. A Dani compartilhou questões do atendimento, desafios aí que ela tem visto, né, nos pais. Nós, pais, temos muitos desafios pessoais também que a gente precisa encarar de frente, né, enquanto estamos educando e criando outras pessoas, né? E Dani, para esse bloco agora a gente vai entrar num assunto que a gente sempre recebe aqui comentários das nossas queridas ouvintes. Fala sobre adolescência, fala sobre os adolescentes. E a adolescência é uma fase que a gente dá um susto, né? Parece que a gente queria que eles chegassem na pré-adolescência e já fossem para a fase adulta, não passassem pela adolescência. Engraçado que eu tenho uma querida que ela tem 3 filhas, né? E ela falava pra mim assim, nossa, tem dias que parece que eu tenho 3 monstros em casa. 3 monstrinhos. Porque elas estão assim, as 3, né? E era tudo de idade parecida, né? Próxima, assim. Então, por que é tão difícil a fase da adolescência? Você que convive com essa fase no dia a dia, né, em casa e também nos atendimentos. É possível a gente ver a adolescência como algo bom? Porque é uma fase, assim como todas as outras, né? A gente vê a criança começa a andar, depois começa a vir os dentinhos, troca os dentinhos, né? É umas fases tão gostosas que a gente tem muita alegria de passar e chega na adolescência, tá todo mundo nervoso, todo mundo irritado, chateado, não consegue se comunicar. Como que a gente faz? Ai, Fabi, olha, mulheres de esperança, tenham esperança. Acho que isso é uma coisa que eu gostaria de dizer. Eu tenho 2 adolescentes, eu tenho um menino de 14 e uma menina de 17. E eles são maravilhosos, eles são adolescentes incríveis, né? Eles não brigam entre eles não são rebeldes. E eu não estou dizendo aqui para me gabar, mas para dar esperança para outras famílias, né? Eu fui estudar isso, era uma das minhas dúvidas ali quando eu entrei na psicologia, porque eu via adolescentes passando por essa fase de maneira tranquila. E eu tinha essa dúvida, por que alguns passam, outros não, né? Eu sou muito curiosa. E depois, estudando as diferentes fases, eu fui entendendo que se você constrói com o seu filho uma boa relação desde pequenininho, você vai colher esses frutos doces na adolescência também, né? Então, assim, é possível, sim, ter uma boa relação com o seu adolescente, ter um ambiente amigável. Lógico, sempre terão conflitos, não existe vida perfeita, mas de uma maneira equilibrada. O que eu noto, assim? Esse discurso do adolescente rebelde, mal-humorado, que não respeita os pais e sai para beber, sei lá, todas essas outras coisas, ele é muito reforçado entre nós, no nosso cotidiano, a gente fala muito isso. Imagina quando for adolescente. E fala até tá entre entrando eles, na né? A adolescência. gente fala com eles ouvindo isso. Eles que ouvindo, é chato, eles escutam
As crianças escutam que a fase da adolescência vai ser horrível desde que elas são crianças. Nos filmes, eles são representados assim, com esse estereótipo da rebeldia, e isso não é uma verdade. Acho que uma nossa missão como cristãos aqui é desconstruir esse estereótipo, é mudar o discurso. Muda o discurso em casa com seus filhos. A adolescência vai ser muito legal, é um lugar muito bom, é um momento muito bom, e a gente vai ser muito companheiro, muito amigo. Muda o discurso. E aí, os filmes e séries, toda vez eu fazia isso. Quando aparecia esse estereótipo do adolescente rebelde, eu conversava com eles, falava, nossa, olha a forma que eles estão representando a adolescência, e não é assim, eu falava, né, para os meus. Então, a nossa fala, o nosso discurso, quando alguém falar isso perto deles, desconstrói isso, né? E vai construindo algo positivo. E eu tenho visto as famílias que constroem uma boa relação, um bom canal de comunicação com seus filhos desde pequenos, é uma construção. Você vai ter esse predinho construído a hora que chegar esse momento da adolescência. E por que tem uma parte que é desafiadora? Porque a gente vai perdendo um pouco o controle e os adultos não querem perder o controle, né? E aí é uma questão dos adultos. Até uma certa idade, você sabe onde seu filho vai, você sabe a roupa que ele vai vestir, você manda em tudo. Ele gosta, né? Você tá com ele o tempo todo, você escolhe os amigos. Na adolescência, é saudável que isso vá sendo desmamado, que aconteça um desmame, que ele faça escolhas, que ele se descolhe de você, que ele entenda, a minha mãe é uma pessoa, eu sou outra. Às vezes ela vai gostar de X, eu vou gostar de Y. E muitos adultos não sabem lidar com isso por questão de ego. Tem que ser o que eu quero, é o que eu mando. E como o adolescente ele vai passar por esse processo, vai ser desafiador, não tem como não ser. Mas se o adulto trabalha isso dentro dele, dá para ser leve, dá para ser diferente. Muito interessante, hein? Mas calma que a gente também vai trazer esperança para você, que talvez não construiu esse predinho, né? Como a Dani estava falando, se eu pudesse voltar atrás, eu faria de maneira diferente. Eu penso até que quando eu era adolescente, se eu pudesse ser adolescente de novo, eu também faria de maneira diferente. Eu penso até uma frase que é muito repetida pelos pais, eles dizem para o adolescente, a única coisa que você tem para fazer na vida é estudar e você não faz direito. Assim. Quando a gente é adulto, a gente pensa, nossa, eu só tinha que estudar, não precisava pagar boleto, mas você não tem a consciência que é só estudar. E eu queria que você comentasse sobre isso. O que o adolescente tem consciência quando os pais talvez trazem aquele sermão e o que o adolescente ainda não tem a maturidade de perceber sobre a vida, e a gente precisa entender do cérebro dele, o que está passando ali, para que a gente tenha uma conversa num nível onde ele consiga entender o que a gente está tentando transmitir. Sim, tem uma diferença, tem uma questão fisiológica, orgânica, então o cérebro está em formação. O cérebro ele só termina de se formar quando a gente tem 24, 25 anos, que ele finaliza mesmo. E tem uma área que é a área que a gente chama área dos impulsos, do autocontrole e tudo mais, essa parte é uma das últimas a se formar, né? Então a gente costuma brincar assim, a parte do acelerador já vem formada, a parte do freio ela só termina lá no final da adolescência. Então por isso que é muito comum os adolescentes terem atitudes mais impulsivas, ou muito diferentes daquelas que a gente teria, a gente, adulto, que já está com o cérebro formado, né? Então, assim, primeiro de tudo, ter essa consciência, é um ser humano com o cérebro em formação. A gente precisa ter um pouco mais de paciência, a gente precisa fazer esse papel de suporte, de mediação, né? E auxiliar ele passar por todo esse momento. Outra coisa é na construção dessa comunicação, né? Você falou, os papais que já passaram por isso, não dá para voltar. O que eu faço agora? Tem como ressignificar muita coisa. Assim, eu sempre falo, começa pelos interesses do seu adolescente. O que ele gosta, quais os interesses que ele tem, né? Senta com ele para perguntar, e aí, filho, que música que você tá ouvindo? Que série que você tá ouvindo? Porque às vezes o pai e a mãe não tem muito interesse pelo universo do adolescente. Só gosta de coisa chata. E fala, né? Só gosta de coisa chata, insuportável, não quero ouvir falar sobre isso. Como que você vai trazer teu adolescente para perto? Começa pelos interesses dele. Vamos assistir a série que você tá curtindo junto, né? Me fala um pouco mais da banda que você gosta e vai se aproximando a partir dos interesses. E tem que partir de quem? De quem tá com o cérebro formado já, né? A gente fica muito esperando o adolescente ser proativo nesse sentido e precisa partir mais do adulto. Eu acho que eu perdi um pedaço da sua pergunta. Não, mas eu acho que é nesse sentido, se porventura, essa primeira parte, né? Não dá pra gente tentar falar uma linguagem de adulto que já tem a maturidade, já tem a compreensão da vida, para um cérebro que ainda está em formação, e a outra parte de quem gostaria de voltar lá e construir melhor os pilares, mas agora se vê nessa fase um pouquinho do desespero. Meu adolescente está distante de mim, eu quero chegar, mas não sei o caminho para voltar. Sim. E acho que você respondeu bem, né? Comece pelos interesses, né? Comece pelo gosto dele, né? Isso, se interessar pelos interesses dele, assim. É interessante você falar, porque todos nós já fomos adolescentes.
Sim. né? E a gente acha que a nossa adolescência foi sempre a melhor. A gente era o mais filho melhor, era o mais educado, e a gente também vivia os mesmos parâmetros dos nossos pais. Sim. A gente poderia ter vivido coisas diferentes, mas a gente viveu aquilo que os nossos pais queriam pra gente naquela época, né? Sim. Hoje a gente tem acesso a muito mais informação, a cursos, a capacitações que podem melhorar aí o nosso desenvolvimento como pais. E também acho que reconhecer que eles também estão numa fase de transição, né? O corpo tá mudando, as roupas têm que mudar, os gostos têm que mudar, os amigos, o ambiente, é muita coisa. Sim, é muita coisa. E é próprio do adolescente querer estar em turma também. A gente que é adulto, você não gosta de conversar com adulto, né? Os papos não fluem melhor. Criança não gosta de brincar com criança. Adolescente vai querer estar com adolescente e tá tudo bem, né? Isso é normal. E essa descoberta da identidade também é outra coisa. Os hormônios, é muita coisa acontecendo ali, né? Acho que ele tem um ambiente acolhedor, de muito respeito, de atenção, de interesse, faz toda a diferença. Dani, e pensando nos comportamentos, então, dos adolescentes, quais são comportamentos que a gente tem que entender que tá tudo bem, tá numa fase comum, é normal a gente vivenciar aquilo com eles, e quais que a gente deve ter, assim, um sinal de alerta? Tá, então assim, o esperado é que ele comece a se descolar um pouco do grupo familiar, então ele vai querer estar mais vezes com os amigos, no geral, não é regra, mas no geral é isso que acontece, né, estar com os amigos. Ele também vai começar a colocar o seu ponto de vista nas situações, isso é saudável, é até legal que a família promova isso. Fulano, o que você pensa? Vamos tomar uma decisão? Vamos ouvir todos aqui, inclusive os filhos, né? Até criança eu sugiro, né? Vamos tomar uma decisão, o que você acha? O que você acha? Ter lugar de fala dentro da família. A criança ou adolescente muito tesourado, ele tende a ir para um outro extremo depois adoecedor, né? Então, ele vai querer se colocar mais, às vezes ele vai dizer que não concorda, justamente porque ele está se descolando de papai e mamãe, ele está criando a sua própria identidade, está crescendo, se tornando autônomo, e muitos pais não conseguem lidar com isso. Tem que pensar como eu penso, tem que ser do meu jeito, é aí que entram a maioria dos embates, né? Então, isso está normal. Um leve isolamento, assim, leve, bem pouco também, ficar um pouco no cantinho, lendo livro, assistindo as coisas dos seus interesses, mas tudo que vai para um extremo, independente da faixa etária, né? Isso a gente pode até dizer de criança ou de adulto também. Tudo que parte para um extremo é hora de se preocupar. Então, tá absurdamente isolado, é preocupante. Tá absurdamente agressivo, desrespeitoso, isso precisa, né, de um olhar especial. Só fica com os amigos e nunca quer ficar com a família, tudo isso que vai por um extremo não é bacana. Até para o outro, por exemplo, um adolescente que não tem amigos e só fica com a família também não é saudável. Ele é esperado que ele tenha grupo de amigos, que ele socialize, né? Então, pensando nas polaridades aí, o saudável é sempre um caminho do meio, um caminho de equilíbrio. Quando você perceber que está indo por uma polaridade, busca a ajuda de um especialista, de um profissional. E olha, se você, então, querido ouvinte, querido pai, mãe, estivesse achando, isso me preocupa, faz parte do desenvolvimento para ele se tornar um adulto autônomo. A gente não vai estar com ele lá na frente em todas as fases da vida, né? Então, para que ele saiba ser uma pessoa independente de nós, né? É importante que ele passe por tudo isso e que a gente apoie, né? Que a gente converse, que a gente esteja lá perto. E a gente vai terminar aqui cheio de esperança esse programa. A gente volta com você no próximo bloco com reflexão. A maternidade é uma oportunidade de vivenciarmos algo que nos ensinará sempre tantas coisas, não é? Como cuidar de uma outra pessoa durante toda uma vida, né? Porque realmente a mãe cuida do filho durante toda a vida. Como reconhecer os nossos limites? Como será a minha vida após ser mãe? São tantas perguntas que chegam ao nosso coração e é a partir do momento, então, que nós temos aquela confirmação. Eu serei mãe. Conforme vivemos o maternar, as fases nossas e dos nossos filhos vão acontecendo. E às vezes até nos sentimos participando aí de um jogo onde cada fase fica mais difícil. Como conseguiremos? Importante lembrar que desde o começo da humanidade, a partir de Eva, que foi a primeira mãe, houve as dificuldades de se educar, dificuldades dos tempos, da época, da cultura, dos ensinamentos do momento. E as mães devem ser aquelas que vão não só cuidar, mas dar a direção correta nos momentos necessários. Vão inspirar, ensinar e mostrar que a vida é um grande presente. Nem sempre vamos acertar e também nem sempre vamos errar, mas sempre teremos a oportunidade de melhorar.
não por nossa força, mas porque o Criador da vida é conosco. E durante a caminhada, está ao nosso lado, nos fortalecendo, dando sabedoria, colocando as pessoas certas ao nosso lado para nos ajudar. Deus nos dará sempre toda a graça que nós precisarmos para sermos mães. Ele ouve as nossas orações, nos acalma, nos inspira e nos mostra a direção quando nos sentimos perdida. Ele entende as nossas dificuldades em lidar com uma situação difícil. Sabe que somos limitadas e que muitas vezes nos sentimos incapazes de cuidar de um presente tão grandioso que Ele nos dá, um filho. Ana, mãe de Samuel, era uma mulher casada e amada demais por seu esposo. Porém, o que ela mais desejava era ser mãe. E lá em 1 Samuel a gente conhece a sua história e como ela sofreu durante muito tempo diante da sua dor em tentar engravidar e não conseguir. Ela clamou ao único que lhe poderia ajudar, o próprio Deus, e ele a ouviu e lhe deu de presente Samuel. Ana, com certeza, buscou no Senhor a sabedoria para criar Samuel. Ela o dedicou no templo ainda pequeno para servir ao Senhor e Samuel o serviu durante toda a sua vida. Que nós também possamos, assim como Ana, confiar a nossa maternidade e, acima de tudo, os nossos filhos aos cuidados do Senhor, com fé de que Ele os ama e tem grandes e especiais planos para cada uma de suas vidas, assim como nós mamães temos também. E chegamos ao final desse episódio e, gente, algo que me dá muita esperança é que Deus ama ainda mais meus filhos do que eu consigo amar, Mais que do Deus que eu, protege eles ainda mais do que eu consigo. Isso me dá uma sensação de tranquilidade, porque eu sei que eu não vou ser completamente suficiente, mas se Ele estiver comigo, vai ser possível. Eu espero que você saia com muita vontade de amar seu filho adolescente e de mandar pergunta pra gente, porque vamos ter um mês de maio repleto de programas sobre maternidade. Então, se tem aquele momento difícil que você tá lidando e quer ajuda, quer apoio e suporte, manda mensagem pra gente no WhatsApp 11 974 181 456. Verdade, Rê. Eu quero agradecer muito as queridas ouvintes que têm nos acompanhado aí pelo YouTube, pela transmissão da rádio, mandando mensagens, os nossos ouvintes, né, os homens também, que sempre estão conosco. Um beijo no coração de vocês. E quero agradecer a Dani por estar com a gente nesse episódio. Foi tão especial poder te ouvir, poder abrir aí a nossa mente também nessa questão do cuidado, de que nós somos a base dos nossos filhos e quão importante é. A gente vai agindo no dia a dia e não presta muita atenção no que a gente está falando, a nossa postura. A minha filha mesmo, a Helena, ela é muito visual, né? Sim. Então ela olha assim dentro do meu olho, quando ela vê que eu tô brava, assim, ela fica olhando assim. Ela percebe. Sempre no olho. A mamãe tá brava. Então eu vi que ela tá percebendo que eu tô brava. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes a gente não fala, mas a nossa postura também demonstra, né? Como que nós estamos agindo. E eles vão usar isso como exemplo, né? Então muito obrigada por estar com a gente aqui nesse episódio. Você quer compartilhar uma rede, um site, alguma coisa? Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu falaria muito mais, eu amo falar sobre esse assunto. Compartilho sim, eu tenho o Instagram, DaniMarques_Psi. Então, a maioria do tempo eu tô por lá, assim. E tem os meus livros também, os livros infantis. Vai sair um livro para adulto, meu primeiro livro. Depois volto para falar. Infância Protegida também, muito legal. Pela W4 Editora. Você digitando livros Dani Marques, W4 Editora, você encontra aí nas lojas virtuais, nas redes. Ai, que bom. A gente adora receber você aqui. Você já participou de outros programas da rádio. Eu espero a gente poder contar com você em outro episódio também. Eu voltaria com muito prazer. Só convidar, eu chego. Obrigada. E a gente vai convidar. E vamos convidar você também para o nosso próximo episódio. Até mais. Semana que vem. Obrigada. Escreva para nós. mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.